Qual é o significado da Páscoa para você? A paz do Senhor, eu sou Elias dos Reis, esse é o canal Li Compreendi. Vamos juntos crescer com a Bíblia? Qual é o significado da Páscoa para você? Bom, para responder essa pergunta, nós iremos trabalhar com o tema Páscoa, a comemoração da liberdade e das bênçãos em Cristo. Nós iremos ler o texto de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 14. Veja o que está escrito. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Perceba que no versículo 14 nos traz o elemento da palavra Páscoa. A Páscoa, que no Antigo Testamento simbolizava a libertação dos israelitas sobre os egípcios, e no Novo Testamento significa Jesus vindo como Cordeiro Pascual e morrendo e redimindo a humanidade. Mas perceba também que no versículo 14 tem a palavra mesa. A mesa é um elemento típico e comum na época de Jesus. Tanto que na mesa as pessoas comiam reclinadas a ela, sentadas em estofados e o alimento em uma mesa no meio, e as pessoas se serviam nesta mesa. Isso nos traz uma lição muito importante, porque havia escravos que permaneciam de pé para servir às mesas, servir as pessoas que estavam comendo reclinadas a esta mesa. E isso nós podemos aprender que em Cristo, na Páscoa e na mesa, nós obtemos a liberdade e o descanso em Cristo. Por isso, na Páscoa, a mesa simboliza para nós o descanso e a liberdade que nós temos em Cristo. Veja o que diz o versículo 16 e o 18. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. O versículo 18. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. O versículo 16 e o versículo 18 traz para nós uma lição muito importante. A Páscoa, ela simboliza uma volta escatológica de Cristo. A Páscoa simboliza para nós que Cristo irá vir nos buscar. Tem que ter uma esperança escatológica na Páscoa. Uma Páscoa sem ter uma esperança da volta da segunda vinda de Cristo não é Páscoa. É apenas uma falsa ilusão, porque a Páscoa, ela aponta para Cristo vindo buscar a sua igreja. Veja o que está escrito no versículo 17 e no versículo 20. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês. O versículo 20. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Perceba que tem a palavra cálice aqui implantada nesse texto. A palavra cálice pode significar para nós aquilo que uma pessoa iria passar no futuro. Lembrando muito bem a oração do nosso Senhor Jesus Cristo no Getsêmani, orando e dizendo ao seu Pai: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas se não for possível, que eu venha passar por ele. Então o cálice, ele traz para nós na Páscoa o símbolo, a importância, mostrando para a pessoa, mostrando para os servos de Cristo aquilo que nós iremos passar, ou seja, como Jesus passou, ele bebeu o cálice e ele foi até a cruz e morreu por nós. Veja o que está escrito no versículo 20. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. O versículo 19. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, dizendo: Este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. O pão, ele nos traz uma importância simbólica muito interessante na Páscoa. O pão pode simbolizar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo
é a igreja, e a igreja onde há muitos membros, onde o apóstolo Paulo fala que essa é o corpo de Cristo. E esse corpo, aqui nesse texto, simboliza a universalidade, ou simboliza também a diversidade desse corpo. E também pode demonstrar para nós que esse corpo será transformado com a vinda de Cristo. Por isso, todos esses elementos na Páscoa são fundamentais para entender que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual e que ele estabeleceu a nova aliança, onde está escrito no versículo 20. A palavra aliança, lembrando bem, que simbolizava naquele tempo um testamento de uma pessoa que antes de morrer escrevia, dando, demonstrando, entregando os bens para os seus parentes após a sua morte. Cristo fez isso na Páscoa, escrevendo e fundamentando o Novo Testamento, que é a nova aliança, ou seja, receber todos aqueles que creem no seu nome. Por isso, a Páscoa ela é importante para cada cristão, porque ela revela o Novo Testamento, as bênçãos de Deus que foram dadas para nós gozarmos dela e termos a esperança escatológica no nosso Senhor Jesus e a sua volta. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, curte, dá um like, compartilha com os amigos, com a igreja, porque eu sei que será uma bênção para você. Eu voltarei, se for da vontade dele.